Você sabia que somente 3% da população brasileira fala inglês? E você sabia que nós temos o maior número de escolas de inglês no mundo? É isso mesmo. O Brasil tem mais escolas de inglês do que os Estados Unidos. Sendo que os Estados Unidos têm 100 milhões de habitantes a mais e é a meca do inglês, o lugar onde todo mundo quer fazer um intercâmbio. E mesmo assim, nós temos o maior número de escolas e o menor número de pessoas falando inglês fluente. Por que isso acontece? E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Meu nome é Mr. Teacher Paulo, seu professor de inglês, e a minha missão de vida é te ajudar a realizar os seus sonhos. Fazer com que os seus sonhos se tornem realidade com o inglês. Seja bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Inglês da Vida Real, em que eu estou te mostrando os mitos e as mentiras que te contaram e que estão te impedindo de realizar o seu maior sonho com o inglês. Seja ele viajar com a família, crescer na sua profissão, morar fora, fazer intercâmbio ou qualquer outro. E hoje eu vou revelar os esquemas criados pelas escolas de inglês que faz com que elas ganhem dinheiro com você, mesmo sem te ensinar de verdade. E como eu fiz para aprender e chegar a dar aulas de inglês sem nunca ter feito uma aula ou ter pegado um material que fosse. Você lembra que eu te provei como os mitos que te contaram sobre falar inglês eram todos sem lógica nenhuma? Mas então por que eles começaram? Antes de mais nada, você precisa entender que esse é um negócio que dá muito dinheiro no Brasil. A por exemplo, que é a dona das escolas como entre outras, ela está avaliada em mais de 2 bilhões de reais. Bom, se você está se perguntando por que eu censurei todos os nomes que eu falei, aqui tem um motivo chamado processo, e eu não quero um. Mas na dúvida pode procurar no Google o que você acha. E eu só estou falando isso porque eu sei que as escolas vão ficar bravas comigo por revelar a verdade. E se você não aprendeu inglês ainda, a culpa não é sua, é delas. Existe um motivo para você pensar que você não consegue aprender inglês e não tem nada a ver com dificuldade de aprender. Mas antes de eu te explicar, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você já ouviu algo como: para você aprender inglês, você tem que fazer todos os exercícios da apostila e no ritmo que o seu teacher mandar? Ou você precisa fazer uma prova de nivelamento, que aqui nós temos 14 níveis de inglês para você fazer. Cada um dura 6 meses. Ou até você precisa aprender a escrever e falar ao mesmo tempo e com a mesma qualidade para ficar bom. Ou você precisa dedicar pelo menos 3 horas por dia de estudo e 1 hora de prática para ficar bom. Ou ainda, o ideal é começar quando criança. É patético. Porque jovens têm mais facilidade. Essa é terrível. Se você ouviu alguma dessas frases e isso fez com que você se desmotivasse ou até desistisse de aprender inglês, eu quero te dizer algo muito, mas muito importante. Então, take a deep breath and hear me. Respira fundo e me escute. Isso é tudo uma mentira. Ah, teacher, mas eu ouvi isso de um coordenador ou de um outro teacher numa escola que eu estudei. Mentira. Podia ser o criador da inovação de línguas. É mentira. Então quer dizer que eles estão enganando o teacher? Sim e não. Vamos à raiz do problema. O teacher e o coordenador da escola de inglês não estão enganando os alunos ou querendo o mal deles. Eu sei que os professores do Brasil são profissionais dedicados que estão querendo fazer um bom trabalho de verdade. Mas eu também sei que o próprio sistema das escolas de inglês, a maneira como ele foi desenhado, não foi feito para te fazer aprender inglês ou a falar inglês, e sim para gerar lucro. Os professores já são treinados e inseridos dentro desse sistema a partir desse desenho totalmente errado. E eu vou revelar toda a verdade agora. Eu mesmo passei por isso quando ensinei dentro das escolas. Quando eu comecei a trabalhar como professor, era como se fosse um sonho que se tornava realidade. Eu tinha aprendido inglês sozinho, sem nunca ter feito uma aula, sem nunca ter viajado para fora. Nem no meu mais profundo sonho, mais esperançoso, eu pensei que eu ia chegar lá. Eu nasci numa família que não era rica. E todo o dinheiro da minha mãe e do meu pai era para pagar uma escola particular para mim e para minha irmã. E eles se matavam para estudar nessa escola de gente com dinheiro, mas era só isso que dava. E com muito custo. Então eu nunca pude pagar um cursinho de inglês, como todos os meus outros colegas. E isso me deixava tão irritado, me sentindo tão excluído e diferente, que acabou gerando um bloqueio em relação ao inglês comigo. E por muito tempo eu achei que eu nunca falaria outra língua. E que meu destino seria ficar limitado ao Brasil ou ter um monte de problemas e depender de outras pessoas, caso eu quisesse fazer alguma viagem para fora. Até que chegou um momento da minha vida que tudo mudou. Tudo. Uma amiga me deu um DVD do Matrix, aquele filme. Então eu comecei a assistir o filme sem parar. Só mudando a língua e a legenda.
Então eu assistia, obviamente, com o áudio sempre em inglês, mas com a legenda em português, depois eu mudava para a legenda em inglês, depois eu tirava a legenda. Então eu criei o meu próprio método e assim eu acabei aprendendo. Comecei a ouvir também as músicas dos Backstreet Boys, ler revistas, ler os sites que era internet de escada, até que chegou um ponto que eu já estava falando melhor do que os alunos que estavam fazendo aquelas escolas tradicionais que eram da minha sala. E aí o tempo passou, conheci uma pessoa e ele me chamou e disse: você tem inglês não de aluno, mas para ser professor. Imagina como que eu fiquei, o rapaz que não sabia falar inglês porque não tinha dinheiro para estudar, dando aula de inglês. Mas assim que eu entrei, eu me deparei com essa realidade triste que eu estava falando há pouco. Como eu não aprendi numa escola normal, o meu método era completamente diferente desse método fossilizado dessas escolas tradicionais. Então o que acontecia? Os alunos começavam a fazer aula comigo, só queriam ter aula comigo. Então a escola que eu entrei tinha 80 alunos mais ou menos, e em poucos meses ela já tinha mais de 250. Acabei me tornando, inclusive, coordenador dessa escola. Mas aí quando eu me tornei coordenador que eu entendi a verdade triste que essas escolas de inglês não estão no business de ensinar inglês. Elas estão no business de vender livro. Elas estão no business de manter o aluno lá dentro, gerando lucro pelo máximo de tempo possível. E o que eu estava fazendo era justamente o oposto disso. Por isso que a minha meta era preparar o aluno para que ele pudesse sair da escola e voar, não ficar lá para sempre. E aí foram anos e anos de entra numa escola, faz o melhor, enche a escola, começa a trazer algo inovador, demitido, porque eu estava saindo de todo esse comércio do inglês. Passa um tempo, me torno coordenador de uma nova escola, aí a direção vem, senta comigo e fala: ei, você está ensinando demais para os alunos, nós temos que manter eles por mais tempo. Finalmente eu descobri que não tinha mais jeito. Assim eu comecei o meu caminho solo, sozinho, que acabou na criação do meu canal e depois do English Evolution, que é o nosso curso. Se você prestar atenção, toda grande rede de escolas de inglês também é uma rede de material. E isso não é só com inglês, é com todas as escolas que são franquias. Porque a escola lá da sua cidade tem um dono, o franqueado, tem um coordenador, tem alunos próprios, mas o material não é daquela escola. As escolas são de donos diferentes, mas o material vem tudo da matriz. E aí que a coisa fica complicada, porque o lucro das empresas vem desse material vendido e não das aulas. E é claro que todos os vendedores ganham uma parte da venda desse material. Então esse sistema ele foi criado e desenhado para vender material e não para fazer você falar inglês. Porque imagine que você entra numa escola e começa a falar inglês já no primeiro ano. O que acontece? Você sai, você para de comprar material, você para de pagar a mensalidade. O bom aluno, o aluno que gera lucro, é o que fica e compra material mais de uma vez por 2, 3, 4, 5, 7 anos. E é isso que cria essa cultura de dizer que você tem que fazer todos os exercícios da apostila e no ritmo que o seu teacher mandar. É assim você ficar preso. Você precisa fazer uma prova de nivelamento, que existem diversos níveis que nunca acabam e cada dia você fica mais preso na escola. Cada nível vai durar 6 meses. E você precisa aprender a escrever e falar ao mesmo tempo e com a mesma qualidade para ficar bom. Então eles acabam criando uma cultura de que você tem que ser o mestre Yoda do inglês. Eles ficam falando que você precisa se dedicar pelo menos umas 3 horas por dia e mais 1 hora de prática para ficar bom. Essa é a cultura que te vende livro e te mantém lá dentro. Essa é a cultura que te faz sentir frustrado e você acha que você não consegue. E isso não tem nada a ver com a maneira como eu ensino inglês nas minhas redes sociais. E muito menos no meu curso English Evolution. Quer viajar? Eu te ajudo. Quer fluência? Eu te ensino o caminho. Você quer trabalhar em inglês? Pode deixar comigo. Só quer entender as séries, músicas e filmes que você já ama muito? Bom, você entendeu. Eu não quero você preso sem aprender, eu quero você falando o mais rápido possível e voltando só para aprender coisas novas. E não porque você não teve resultado, mas porque você teve resultado. Você pode ver isso nas histórias dos meus alunos aqui nessa página, nos comentários aqui embaixo de pessoas que já estão sentindo a diferença de anos e mais anos sendo mal acostumado pelas escolas, finalmente acabando. E você vai sentir a diferença na sua vida em breve. E é por isso que no próximo episódio eu quero te mostrar como é ser um dos meus alunos. E eu vou te dar uma aula de inglês e pronunciation na prática. Até lá, me diz aqui embaixo nos comentários que tipo de mentira e crença tá te impedindo de falar inglês no dia de hoje. Muito obrigado por assistir essa aula até o final e vamos espalhar o inglês pelo mundo. Compartilhe essa aula com um amigo ou uma amiga que precisa aprender inglês hoje mesmo. É só utilizar os botões que vão estar aqui embaixo. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui perto desse vídeo. E como sempre, eu te agradeço muito pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu precioso tempo. E eu te vejo na nossa próxima aula. See you next class. Bye bye. E lembre-se, se eu posso, você pode. Hey!
I'm Mr. Teacher Paulo e essa é a nossa aula sobre como alugar um carro no exterior. Por mais que talvez a sua operadora de cartão de crédito faça isso para você no Brasil, ou caso você tenha comprado um pacote de viagens e essa empresa alugue um carro no Brasil para você, quando você chegar nos Estados Unidos ou em algum outro país de língua inglesa, você vai ter que pegar aquele carro que você alugou no Brasil. E para isso você tem que encontrar o quiosque dele. Quiosque em inglês é bem parecido. Kiosk. E existe uma grande possibilidade de ninguém falar em espanhol, muito menos em português. Você vai ter que saber usar o inglês da vida real. Quando você for para esses kiosks, para esses quiosques onde eles alugam o carro para retirar o seu veículo, existe uma grande possibilidade do atendente falar com você muito, mas muito rápido. Principalmente se a fila atrás de você começar a crescer ou se ela já estiver muito grande. Mas nessa hora não se desespere. Se o atendente estiver falando muito rápido e você não tiver entendido, peça para repetir. E peça para repetir quantas vezes você achar necessário. Porque é muito importante que você não assine nada antes de entender tudo que eles estão falando com você. Para pedir para o atendente repetir, você vai dizer: Can you repeat that? Can you repeat that? Falando rápido, o repeat com that vai ficar um som só. Repeat that. Can you repeat that? Ou você pode falar, você pode dizer isso outra vez? Can you say that again? Can you say that again? Não se esqueça que esse não é um serviço gratuito. Você está pagando por isso. E você tem que ser respeitado. Eles que têm que seguir o seu tempo, não você o deles. Então, relax, relaxe. Então agora preste bastante atenção nessa situação real que eu preparei para você. How can I help you today? Hi, I would like to rent a car. Do you already have a reservation? No. That's all right. Let's see what I can find. We have several cars to choose from. What size are you looking for? What are my options? We have compact, midsize, and minivans available. How much is each? Compact is $21.95 a day. Midsize is $27.13 a day, and a minivan is $35.68 a day. Okay, I'll take a mid-sized car then. And for how long will you be renting the car? 1 week. How many people will be driving the car? Just me. Would you like to purchase insurance? How much is it? It's $14.23 a day, and it covers everything, regardless of fault. Yes, please. That sounds like a good idea. Great. Can I have your name, please? Sure. My last name is Cunha. Cunha. My first name is Paulo. Paulo. Your address, please? Well, I'm from Brazil. Would you like my address in Brazil? Just the city name is fine. Okay. São Paulo, Brazil. Can I see your driver's license and credit card? Sure. Here it is. And my credit card. Great. That will be a total of $324.55. Would you like me to charge it on this card? Yes, that will be fine. Please sign here. You can pick up your car downstairs. Your expected time to return the car is before noon on June 29th. That is exactly 1 week. Show the attendant this invoice when you do. When you return the car, bring the same invoice with you, okay? Also, the gas tank is full, but make sure you fill it up before you return the car. If you don't want to, we can do it for you for a $3 a gallon extra charge. Is there anything else I can do for you? Nope. That's it. Have a good one. You too. Thanks. Interessante essa situação da vida real, não é verdade? Então agora vamos ver o que nós falamos nesse diálogo. How can I help you? Ou how may I help you today? How can I help you today é mais informal, você vai escutar bastante. Hi, I would like to rent a car. I would like to rent a car. I would like, eu poderia contrair e falar I'd like. I'd like to rent a car. To rent a car, eu vou juntar esse T com esse A. Rent a car. I would like to rent a car. Ou I would like to rent a car. Posso tirar esse T do final também. Eu gostaria de alugar um carro. Do you already have a reservation? Do you already have a reservation? Você já tem uma reserva? No? That's alright. Let's see what we can find. That's alright. Let's see what we can find. What we, falando mais rápido, what we. Let's see what we can find. Ou let's see what we can find. Tudo bem. Vamos ver o que a gente consegue encontrar. We have several cars to choose from. Nós temos vários carros para você escolher. What size are you looking for? What size are you looking for? Que tamanho que você está procurando? What are my options?
What are my options? Quais são minhas opções? We have compact, mid-size, and minivans available. We have compact, mid-size, and minivans available. Nós temos carros compactos, carros com tamanho médio e minivans disponíveis. How much is it? Preste atenção. Não é how much is it. Por isso que é importante você entender que o I em inglês tem som de E o E tem som de I quando ele vem geralmente o E mais um A. A palavra each significa cada, ela começa com a letra E. Logo o som dela vai ser de I igual de igreja. How much is each? Quanto é cada? Ou how much is each one of them? Quanto é cada um deles? Compact is $21.95 a day. Midsize is $27.13 a day. And a minivan is $35.68 a day. Essa expressão a day significa por dia. $21,95 por dia para o carro compacto, $27,13 por dia do tamanho médio e $35,68 por dia da minivan. Ok, I'll take a mid-size car then. Ok, I'll take. I'll take é a contração de I will take. Eu pegarei. I'll take a mid-size car then. Ok, então eu pegarei esse carro médio. No inglês informal, geralmente eles vão colocar esse then no final. And for how long will you be renting the car? And for how long will you be renting the car? E por quanto tempo você vai alugar o carro? 1 week. 1 week. Uma semana. How many people will be driving the car? How many people will be driving the car? Quantas pessoas vão dirigir o carro? Just me. Just me. Apenas eu. Would you like to purchase insurance? Would you like to purchase insurance? Você gostaria de adquirir um seguro? E agora sim, how much is it? It. Não is it. Ok? It. How much is it? Quanto é? Quem? O seguro. Esse it se refere ao insurance, seguro. How much is it? It's $14.23 a day. And it covers everything regardless of fault. And it covers everything regardless of fault. E cobre tudo independente de quem foi o responsável. Yes, please. That sounds like a good idea. Yes, please. Sim, por favor. That sounds like a good idea. Isso soa como uma boa ideia. E aí mais uma expressão para vocês, quando alguém falar alguma coisa que parece ser bem legal, quando soar bem legal, a pessoa falou, você fala that sounds good. That sounds good. Vamos ao cinema? That sounds good. Great. Can I have your name, please? Great. Can I have your name, please? Ótimo. Me dá o seu nome, por favor. Sure. My last name is Cunha. C-U-N-H-A. Claro, meu último nome é Cunha. Aí você soletra o seu último nome. My last name is... soletra. And my first name is Paulo. P-A-U-L-O. E o meu primeiro nome é Paulo. Ou o seu nome e soletre. And my first name is... Your address, please? Ou... Your address, please. Você pode ouvir tanto um mais para um A, de address, ou address mais para um A, dependendo da região onde a pessoa nasceu. Well, I am from Brazil. Would you like my address in Brazil? Well, I'm from Brazil. Ou I am from Brazil. Would you like my address in Brazil? Bem, eu sou do Brasil. Você gostaria do meu endereço no Brasil? Just the city name is fine. Just the city name is fine. Apenas o nome da cidade está bem. Ok? São Paulo, Brazil. Can I see your driver's license and a credit card? Can I see your driver's license and a credit card? Eu posso ver a sua carteira de motorista e um cartão de crédito? Aí você pode pegar a sua carteira de motorista e sure, here it is. Sure, here it is. E depois o seu cartão de crédito, pode falar mesma coisa ou simplesmente and my credit card. Ou here you go. Teria a mesma função de here it is, que significa tá aqui. Toma aqui. Aí vai. Great. That will be a total of $324.55. Ótimo. Será um total de $324.55. Would you like me to charge it on this card? Would you like me to charge it on this card? Você gostaria que eu cobrasse neste cartão? Yes. That will be fine. Yes. That will be fine. Não vou traduzir ao pé da letra isso porque ficaria esquisito. Sim, será legal. É tipo como se fosse, sim, sem problemas. Please sign here. Please sign here. You can pick up your car downstairs.
You can pick up your car downstairs. Você pode pegar o seu carro lá embaixo. Your expected time to return the car is before noon. Your expected time to return the car is before noon. É esperado que você devolva o carro antes de meio-dia. On June 29th. Dia 29 de junho. That is exactly 1 week. That is exactly 1 week. Isso é exatamente uma semana. Show the attendant this invoice when you do. Show the attendant this invoice when you do. Esse do está se referindo ao retornar o carro. Mostre ao atendente esse invoice quando você trouxer o carro. When you return the car, bring this same invoice with you, okay? When you return the car, bring the same invoice with you, ok? Quando você retornar esse carro, quando você trouxer ele de volta, traga este mesmo invoice com você. Invoice é como se fosse a fatura. Also, the gas tank is full. Also, the gas tank is full. Também o tanque de gasolina está cheio. But make sure you fill it up before you return the car. But make sure you fill it up before you return the car. But make sure é como se fosse assim, mas lembre-se, tenha certeza, mas lembre-se de fazer algo. But make sure. Mas lembre-se de completar, encher o seu tanque antes de devolver o carro. E se você não quiser encher o tanque, eles podem te cobrar a mais por isso. If you don't want to, se você não quiser fazer isso, we can do it for you. We can do it for you. Nós podemos fazer isso por você. For a $3 a gallon extra charge. Pode cobrar $3 a mais para cada galão. Um galão aqui nos Estados Unidos tem 3,78 litros. Is there anything else I can do for you? Is there anything else I can do for you? Tem mais alguma coisa que eu possa fazer para você? Nope. É uma forma informal de dizer no. Não. That's it. That's it. Só isso. Have a good one. Have a good one significa ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, na hora de despedir-se. You too. Thanks. Você também. Obrigado. Então é isso, nesse diálogo você tem tudo o que você precisa saber para você poder alugar um carro nos Estados Unidos ou em algum país de língua estrangeira. Não se esqueça de anotar tudo, repetir tentando imitar a minha pronúncia e da atendente. E lembre-se também de sempre ter o seu celular do lado para ele gravar, para que você depois compare a sua pronúncia com a nossa. Assim você vai saber como está o seu desenvolvimento do seu speaking, da sua fala. Não se esqueça também de fazer o download das atividades que estão aqui abaixo desse vídeo. É só clicar no link. Então é isso e como sempre eu te agradeço muito pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo e eu te vejo na nossa próxima aula. See you next class. Bye bye.